tarde a todos. Sejam bem-vindos nesse diazinho mais difícil, né? Um friozinho, uma chuva, mas a gente se toma de coragem porque sabe que, na verdade, nós estamos sempre ganhando, né? De estar dentro de uma casa de Jesus. Então, como sempre fazemos, vamos nos ligar ao nosso Mestre Jesus e vamos orar, agradecer a Deus por mais esse dia, confiando na divina providência que está sempre nos assistindo, que não desampara nenhum dos seus filhos. Jesus, nos ligamos a Ti neste momento, através dos Teus mensageiros de paz e luz desta casa Paulo de Tarso. Te rogamos para Tu nos auxiliar, Mestre, a superar as nossas limitações espirituais, reconhecendo que pela Tua misericórdia infinita, nós estamos destinados à luz, à felicidade, porque somos herdeiros de Deus. Auxilia-nos, portanto, Senhor, nesse instante que nos entregamos mais profundamente através dessa prece, para receber as bênçãos do Teu amor. Envolve a todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos nos colocando para ouvir a Tua palavra. Envolve a nossa irmã Cristina em ondas de paz, de serenidade, para que ela possa transmitir a Tua mensagem, Jesus. Essa mensagem que esclarece e que nos consola. Gratidão por mais essa oportunidade de aprendizado. Fica, pois, conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, e que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Nossa missão de hoje é o Cristo Consolador, capítulo 6. Nós vamos falar sobre o jugo leve. Como sempre, eu leio um pedacinho para nós comentar. Começa assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Mateus. E logo a seguir tem o cumprimento. O 2 diz assim, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontro consolação na fé, no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, e sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança alimentar o amargou. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência. É a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe o amor e a caridade. Então nós vamos vendo, meus irmãos, conforme que vai nos sendo trazido na leitura, né? Aqueles que não têm fé, não têm compreensão, não aceitam as suas aflições, suas dores, com passividade, com equilíbrio, né? Não se deixam abater pelas dores, né? Aquele que perde um ente querido, que entra em desespero, que não tem o conhecimento que a vida continua, que aqui nós estamos num momento de aprendizado, num momento onde nós buscamos
evoluir, houve uma programação na espiritualidade que nós, pelo véu do esquecimento do passado, nós não temos essa lembrança. Então, nós chegamos aqui e esquecemos, né? Porque temos necessidade de ter esse esquecimento, mas nós temos acordo, situações que nós nos deixamos para realizar aqui. O aprendizado é aqui nesse planeta Terra. Então, as aflições, quando não temos esse conhecimento que a doutrina nos dá, que a vida continua, né? Que tudo que nós aprendemos aqui, nós vamos levar conosco, que esses momentos de dor, de aflição, vai passar, né? Vai ali adiante e já passa. Quando nós tiver que retornar para a espiritualidade, todo aquele sofrimento, aquela dor vai ficar aqui. Nós vamos levar as nossas conquistas, tudo aquilo que nós conseguimos conquistar de bens morais, né? Então, quando não temos esse conhecimento desta doutrina consoladora, que nos dá todo um meio de conhecimento, né? Nós entramos em aflição, em desequilíbrio, em desarmonia, né? Nós até julgamos Deus, condenamos Deus me esqueceu, Deus deixou que acontecesse isso comigo. Não, Deus não deixou. Nós não temos, no momento, no livro da nossa vida, que nós viemos escrevendo, nós temos muitas coisas que nos comprometem com a lei de Deus. Então, aí, nesse comprometimento, às vezes passamos por certas aflições. E isso não faz com que nós fiquemos estagnados, parados no tempo, não. Eu tenho necessidade de vencer esta situação, mas eu vou buscar, eu vou me envolver, eu vou fazer a minha parte, mesmo dentro da dor, mesmo dentro da aflição. Buscar paciência, nos pacificar, nos harmonizar com a situação que está ali, não deixando nos acelerar as emoções, não nos deixando equilibrar. Muitas vezes a gente, quadros que a vida vai nos apresentando, nós temos que olhar essas situações e dizer assim: Pai, me dê força para que eu possa vencer, porque foi um comprometimento que eu fiz na espiritualidade, ou nesta vida, por caminhos, por situações que nos deixamos ir levando, escolhas, e aí nós nos perdemos, e neste momento nós também vamos ter a paciência de nos ajudar a manter em harmonia. No nosso livro que eu trouxe para complementar, ele diz assim: a quem em especial é dirigido o convite de Jesus, né? Quem? O convite é dirigido a todos, sem exceção. Entretanto, dirige-se mais especificamente aos sobrecarregados e os aflitos. E eu estava me lembrando, né? Tem situações da vida, a gente fazendo assim uma análise, que às vezes a gente se sente cansado, sobrecarregado pelas emoções. Não estamos nada falando em coisas materiais, nós estamos falando das emoções. Nós somos tão frágeis que nós às vezes nos sentimos sem força, né? Mas aí que está esse momento. Jesus, nosso mestre, amigo, ele está ali junto a nós. Nós temos que ter essa confiança, nós temos que acreditar, não estamos nunca sozinhos. Jesus, nosso mestre, amigo, está sempre nos apoiando, nos fortalecendo, nos dando força e coragem para nós prosseguir as nossas experiências que a vida vai nos apresentando. Nós olhando também, nós vemos que não existe, a dor não se faz presente em todas as situações da vida do ser humano.
Cada um dentro de uma situação, umas mais grave, outras mais suave. Mas a dor passa pela nossa vida. Quem já não passou pela dor, quem não está passando pela dor, quem não está passando por uma dificuldade. E se nós buscar esses momentos, essa situação, e nos ligar com Deus, com Jesus, nós temos mais força, mais coragem para prosseguir. Porque nós temos que prosseguir a nossa caminhada dentro de qualquer situação, mas sendo afável, amoroso, sermos calmos, tranquilos, não nos revoltarmos. É muito triste quando a gente não tem conhecimento que a doutrina nos favorece, todos nós que estamos aqui, da reencarnação, que a vida continua, né? Que nós, quando voltarmos para o plano espiritual, o que é de bom que nós fizemos vai com nós, o que foi negativo também vai com nós, e nós vamos ter que reparar, nós vamos ter que nos ajustar com a lei de Deus, né? E tendo esse conhecimento, que nós chegarmos na espiritualidade, amores nossos estão nos aguardando, querendo nos ajudar dentro das nossas dificuldades, limitações. Isso nos dá o que? Força para enfrentar os desafios. Então, veja só, nós saber que em tudo dentro de uma situação X, de uma aflição que cai sobre nós, que nós não vemos, às vezes não encontramos um caminho, por estar tão detido, quando a gente fica tão com a mente na dor, na situação, difícil nos desvencilhar daquela dor imediatamente, ou tentar nos organizar, né? E quem não tem, meus irmãos, o conhecimento, a situação se torna mais agravante, porque se revolta, às vezes até corta o fio da vida, por não suportar a dor, a experiência que estão vivenciando. Por isso que eu sempre digo como é importante nós termos a prece, mas não estou falando aquela prece decorada, mas aquela prece que a gente entra em contato mentalmente com Deus, com Jesus, pedindo a força, pedindo a coragem, para prosseguir a nossa caminhada aqui, enfrentar os problemas com equilíbrio, com harmonia. E isso nós vamos conseguindo aos poucos. E aqui nos diz mais adiante, por que Jesus promete o alívio e não a cura dos nossos males? Porque sendo os nossos males consequência de maus procedimentos do passado, a cura compete exclusivamente a nós. E é verdade, né? Os nossos males vêm do passado, como diz aqui o Jesus. Né? Vem do passado. Então, nós recebemos ajuda, mas quem que tem que se ajustar e buscar se melhorar somos nós. Curas compete exclusivamente a nós, porém, através do seu Evangelho, Jesus nos fornece os meios necessários para superar esse sofrimento. Então diz assim, através do Evangelho. Muitas vezes, as nossas dores maiores são pelo nosso desleixo do Evangelho, de uma religião, de um aprendizado. Porque às vezes nós vivemos a vida no oba-oba, né? Não gostamos só das coisas materiais, somos ligados às coisas materiais da vida, esquecemos de ler as lições que Jesus nos deixou. Essas lições são para quê? Para nós nos fortalecer e mudar a nossa sintonia. A sintonia mental dos nossos pensamentos, da nossa vida, como nós estamos nos deixando conduzir na vida. Então, a cura, como diz a lição, depende de nós. Né?
E o Evangelho é a nossa bússola, é nosso meio de nós tentarmos mudar a nossa sintonia. Quando nós lemos o Evangelho, que diz ali, bem-aventurados os misericordiosos, o que está nos dizendo? Perdoa a ofensa. Vai lá e refaz a tua caminhada com o teu algoz. Busca olhar o outro como um irmão teu. Ah, mas ele não quer saber de mim, não quer me perdoar. O problema é dele. Eu tenho que a perdoar. Como o Evangelho nos diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, indefinidamente. Isto que eu devo fazer. Agora, se o outro irmão ou irmã não me perdoa, não podemos fazer a parte do outro. Nós só podemos fazer a nossa parte. Nós crescer espiritualmente, moralmente, é só nós, não é o outro que vai crescer. Não adianta eu querer colocar o outro, fazer o que eu faço, de ler o que eu leio, se ele ainda não está no tempo, não consegue ainda atinar de buscar as lições do Cristo, não deu-se tempo ainda de entender que a vida é um momento onde nós estamos inseridos para aprender uns com os outros. Nós servimos de exemplo diariamente para todos que convivem conosco, encarnado e desencarnado. Quando buscamos em Jesus e no seu Evangelho o alívio para o nosso sofrimento, ele nos conforta. Como podemos conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? Através da reforma íntima, modificando nossas atitudes, pensamentos, vivenciando a diretriz do Evangelho. O que disso não for possível fazer, nesta vida, Deus nos propicia a reencarnação. Então, através da reforma íntima. O que é a reforma íntima que tanta doutrina fala, a doutrina espírita? É de nos conhecer. No momento que nós olhar para dentro, tirar uns minutinhos, uns segundinhos e olhar para dentro de nós. Puxa, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou me conduzindo? Fazer esse questionamento para nós. Muitas vezes nós vamos nos ficar meio desarmonizados, até meio para baixo, porque ainda não fizemos tudo aquilo que precisamos fazer, não é? Quando nós vemos, nós estamos novamente tendo quedas, e nos desequilibrando, nos desarmonizando, não ouvindo o outro, para que dando uma palavra não muito positiva para o outro, grosseira, uma atitude negativa. E isto faz com que nós nos comprometemos. Como? Não nos conhecemos. E como não nos conhecemos, nós continuamos com as mesmas atitudes, sempre com o mesmo modo de ser, de pensar e de agir. Às vezes nós dizemos assim, o espírito tal está me perturbando, eu estou sentindo isso. E o pensamento? Não viram que o pensamento não está meio desequilibrado? Nós juntamos uma nuvem de espíritos que ficam ao nosso redor. Irmãos nossos que desencarnaram, que fazia parte daqui, do planeta Terra, que voltaram para o mundo espiritual, que carregam consigo as suas dificuldades, suas revoltas, não perdoaram ainda, não aprenderam a amar, não fizeram a reforma e buscam aqueles que estão na mesma sintonia. Então, o Evangelho do Cristo é para nos tirar da sintonia negativa. E a reforma íntima é nós cuidar dos nossos pensamentos, as nossas atitudes. Não é verdade? Nós temos aqui também o Consolador prometido. No item 3 diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito
de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, estará em vós, porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará, em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. João. Então, esse Consolador prometido, que Jesus promete, né, é a doutrina espírita, é o nosso Evangelho, é as nossas obras básicas. Quando nós tivermos aquela disponibilidade de estudar o Evangelho, de estudar as obras básicas, a Gênesis, o céu e o inferno, né? O livro dos médiuns e o Evangelho que nos acalenta, que nos acalma, que nos fortalece, já vai nos dando uma dimensão de tudo que Jesus trouxe a nós e que na época que ele esteve aqui, muitos não compreenderam ou se esqueceram. Então, o Consolador prometido é essa doutrina que nos aclara, que nos dá um respaldo para a nossa vida. Quantas vezes, eu me lembro até hoje, eu sempre comento, às vezes, quando eu conheci a doutrina espírita, eu tinha 13 ou 12 anos, eu fui com a minha mãe numa casa espírita. Eu era uma jovenzinha, uma adolescente, e quando eu cheguei naquele salão, eu vi uma irmã fazendo a palestra e falando sobre indulgência. Me deu um estralo na minha mente, na minha vida, que eu comecei a entender aos poucos. Depois eu não fui mais, porque minha mãe não podia me levar, de que ser indulgente com as faltas alheias. Né? Que eu fui ver depois o que era ser indulgente. Aí fiquei maior e busquei essa doutrina que me consolou, que me deu um clique, como diz as gurizadas aí, e me tocou. Eu senti aquela vibração se me envolver, as palavras, né? Tudo que o Evangelho nos traz, a indulgência. Por que não calar quando alguém está falando? Por que enfrentar uma situação que poderá, naquele momento, se terminar ali, aquela situação grosseira, aquela situação negativa? Por que não olhar o outro, que temos diferença, como irmão? Por que não abraçar aquele que não gosta de nós? Mas abraçar com boa vibração. Né? Quantos que não gostam da sogra, não gostam da nora, do genro, tem dificuldade com filho, filha? Vamos abraçar, vamos aprender a amar. Esta é a lei de Jesus, a caridade, o amor, a fraternidade. Isso que Ele espera de cada um de nós. Cada um de nós. E estou falando nós, encarnados e desencarnados, que também estão ouvindo tudo que é colocado no Evangelho. Então, por isso que esses momentos aqui de troca, de reflexão, é para nos sacudir, nos mostrar as necessidades que temos para nos harmonizar com todas as situações que a vida nos apresenta. Vamos ter aflição? Vamos. Vamos ter dor? Vamos. Vamos ficar doentes? Sim. Mas, quando sairmos daqui, espíritos amigos estarão esperando por nós para nos receber na espiritualidade. Porque sair daqui vencedores, porque vencemos a nós, não o outro. Que o outro não é problema nosso, o outro é problema dele. Eu tenho que me vencer. Eu tenho que ter fé, coragem e ânimo e trilhar um caminho mais positivo. E agora, continuando aqui um pedacinho, que nosso tempo já está terminando. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender.
Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo ha dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. E se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi mal compreendido ou esquecido. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento, à sua vinda, o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouça os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias, levanta o véu intencionamento e, lançado sobre certos mistérios, vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa, fim útil a todas as dores. Então, a reencarnação, meus irmãos, é a misericórdia de Deus. Eu sempre digo, a reencarnação é a misericórdia do nosso Pai para conosco. Por Ele nos amar muito, Ele nos dá a oportunidade. Muitos vão dizer, mas por que Deus não tira as mazelas que está acontecendo no mundo agora? Nós temos o livre-arbítrio. Nós que dirigimos a nossa vida, mas Ele está ao nosso lado, esperando o momento certo, a hora certa, como filho pródigo, cansado da luta, do sofrimento, do desespero, buscar a casa do Pai, e ir lá, chegar e abraçá-lo com todo o amor, com toda a fraternidade. Vocês vejam, né? Nós vamos ter que um dia cansados se não mudarmos, se não fizermos ao contrário, não usar a caridade em nossas vidas, o amor, nós vamos ter que chegar um momento exauridos, cansados de tanta labuta, de tanta dor, voltar à casa do Pai, rogando a este Pai misericórdia. Que possamos sair daqui hoje com um pouquinho, umas pinceladas que o Evangelho nos traz. O tempo é pequeno, mas já findou o nosso horário. Espero que todos saiam tranquilos, apaziguados, levando essa mensagem desse Evangelho. E chegar em casa, ler o capítulo 6, né, o Cristo Consolador. Ele é o menor capítulo do Evangelho, mas tão grande em suas lições. Muita paz.